Recentemente, fiz um vídeo sobre como escolher desempenadeira, desengrossadeira para substituir a atual. E agora, ela chegou. Antes de continuar, preciso explicar algumas coisas. Obrigado a todos que comentaram no vídeo anterior. Isso me ajudou a decidir. A resposta esmagadora foi que eu deveria instalar uma tomada adicional de 16 amperes na minha oficina, para que minhas opções não ficassem tão limitadas. Então, conversei com um eletricista e ele sugeriu uma solução que envolvia eu comprar e instalar alguns componentes para que eu pudesse adicionar com segurança outra tomada de 16 amperes ao meu fornecimento existente de 16 amperes, já que eu não tinha nenhum circuito extra disponível para adicionar uma nova. Então, vou passar um cabo SWA de 2,5 mm do meu pilar no meio da oficina, subindo pelo sótão até o local onde quero que a máquina fique. Jesus, estou velho demais para isso. Também adicionei algo chamado de chave de transferência, que vai me permitir selecionar entre minhas duas máquinas de 16 amperes, a serra de bancada e a desempenadeira, com apenas um toque no interruptor. Sei que dificilmente usarei a serra de bancada e a desempenadeira juntas, mas meu eletricista disse que era mais seguro assim. Não me incomodo em acionar um interruptor, já que preciso vir aqui para trocar as válvulas de extração de pó. A nova tomada de 16 amperes pode ser parafusada no lugar. Agora só falta o eletricista vir fazer a fiação. Você também notou que deixei duas máquinas fora da lista. Então, só para completar. Tem a Holzmann Hobby 305 Pro com seus 2 levantadores de mesa, 4 facas de desengrosso e capacidade de 12 polegadas, custando pouco menos de 2.000 libras. E a Shepak Planer 331C com um levantador de mesa e 3 facas. Mas com 1.200 libras, parece uma ótima opção. Infelizmente, está esgotada em todos os lugares. E após pesquisar mais, nem sei se ainda pode ser comprada. Muitos sugeriram que eu escolhesse uma máquina com cabeçote helicoidal em vez de facas retas. Nunca usei uma e queria testar, então segui a sugestão, reduzindo minhas opções para 5 máquinas. Vou explicar rapidamente como eu finalmente tomei uma decisão no final. Então, as novas máquinas Record Power PT107HB pareciam boas. Mas a versão com 26 lâminas é mais cara do que a equivalente da Axminster, e ela não possui elevação de mesa. Então eu risquei essa da lista e também vou riscar a Axminster. Como expliquei no vídeo anterior, o bloco de corte com só 24 lâminas não parece robusto e me preocupa a pouca potência. A versão com 44 lâminas custa 2.000 libras. E por apenas mais 28 libras, eu poderia pegar o iTech com suas 66 lâminas e um levantamento de mesa em vez de 2. Então, risquei essa da lista também. Eu estava preferindo a Charnwood PT10S, que foi a única máquina que vi pessoalmente, pois a loja de máquinas de marcenaria da minha cidade tinha uma em exposição. O problema era que ela estava esgotada na maioria dos lugares. E onde tinha, custava de 150 a 200 libras a mais. Então eu olhei novamente para a iTech 260SS. Mesmo sendo a mais cara da minha lista original, nas circunstâncias, parecia oferecer o melhor custo-benefício. E também estava em estoque na Scott e Sargent. Só mais uma coisa antes de darmos uma olhada na nova máquina. Vamos dedicar um momento de respeito à Electro Beckham HC260 que venho usando há quase 10 anos. Obrigado pelo seu serviço. Compensado grátis. Removi o painel traseiro para ver o interior. O eixo grosso embaixo levanta a mesa da desempenadeira e à direita fica o motor de 2 kW. Coloco os pés ajustáveis na base de aço prensado e então começo a montar a base das rodas, que aliás apresenta vários problemas a serem modificados. Sinceramente, eu teria feito uma base de rodas no tempo que perdi tentando fazer isso funcionar e levantando a máquina. Ainda bem que não paguei por isso. Scott e Sargent, gentilmente ou não, dependendo do ponto de vista, incluíram isso de graça. Mas eles me avisaram que não era o melhor. Tive que calçar as rodas com algumas arruelas para que elas realmente funcionassem como rodas. E olha só como as rodas da frente ficaram muito mais altas do que as de trás. Há uma diferença de 20 milímetros.
Vou fazer algo para substituir isso em algum momento. De qualquer forma, eu prefiro 4 rodízios giratórios do que 2. A base das rodas tem alavancas acionadas com o pé, melhor que a da Axminster que comprei com a serra de bancada. Eu limpo as mesas com um pouco de solvente e depois passo uma cera de óleo para proteger as mesas. Curiosamente, a mesa de entrada é lisa, enquanto a de saída tem uma espécie de textura. Isso não aparece muito bem na câmera, então aqui vai um teste de risco. Vou ligar a máquina antes de fazer qualquer outra coisa, só para ter certeza de que está funcionando. O motor tem uma partida suave e também funciona de forma bem silenciosa. As mesas de ferro fundido são mais planas que qualquer máquina que já tive e parecem perfeitas em todas as direções. Aqui está o elevador de uma das mesas em ação e a capa de pó giratória que se prende neste pino quando está no modo desengrossadeira. Fiquei preocupado ao notar uma folga entre 2 trilhos de cada lado da mesa da desengrossadeira. Parece apresentar um risco de a madeira enroscar ao passar por ali. John McGrath destacou em sua ótima análise da Chalmwood W583 que não há razão para que esses trilhos não sejam contínuos de frente a trás. Para abaixar as mesas, solte o trinco. As dobradiças com molas garantem descida suave e controlada. Ela transmite sensação de alta qualidade e acabamento, com um trinco de cada lado que se prende nos parafusos na parte inferior da mesa para travar tudo. A máquina tem capacidade de cerca de 247 mm nos modos desengrossadeira e plana. Por dentro, há dentes anti-retorno e um rolo de alimentação de metal, o que me agradou, pois o da minha antiga Electra Electrobeckham era de borracha, funcionava bem, mas desgastou e precisei trocar 2 vezes em 9 anos. Depois, há aquele lindo bloco de corte espiral com 66 lâminas e uma ferramenta com ponta Torx é fornecida junto com a máquina para trocar ou girar as lâminas. E as lâminas se encaixam automaticamente no lugar certo. Não seria fácil errar isso. Por fim, há um rolo de saída e o eixo com o pino onde a coifa de pó se encaixa. Vamos conferir se as mesas de entrada e saída estão alinhadas. Com a entrada em 0, a superfície entre elas deve ficar plana. Estou usando uma régua reta e um pedaço de papel para verificar se há folgas, já que não tenho aquele calibrador de folgas. Notei uma folga na lateral da mesa de entrada, próximo ao bloco de corte. Estou vendo um vídeo no canal Scott e Sargento no YouTube, mas não ajudou muito, pois não explicou a função de cada parafuso de ajuste. Não há instruções sobre isso no manual. Fiquei tentando por um tempo, mas, felizmente, meu amigo Estevão, do canal Bish Bash Bosch no YouTube, tem a mesma máquina. Mandei mensagem e ele me ajudou a entender. Se eu for até a parte de trás da máquina, este é o lado de saída já ajustado de fábrica. Não deve ser necessário ajustar, mas pode acontecer. Concentre-se primeiro no alinhamento das 2 mesas na parte traseira da máquina. Esqueça a parte da frente por enquanto. Você vai precisar de uma borda perfeitamente reta, em um pedaço de madeira para colocar na mesa de saída, e se eu girar o bloco de corte, você vai querer ver ele se movendo, e na minha máquina, isso estava funcionando bem. Ainda na parte de trás da máquina, você vai querer alinhar a mesa de entrada com a mesa de saída. E para isso, você tem 6 parafusos de ajuste para regular. 2 aqui em cima, 2 atrás e 2 embaixo. Eu não conhecia esses 2 embaixo até o Stuart Bish Bash Bosch me mostrar. E eles são muito importantes. Primeiro, afrouxe os 2 de trás. Depois, girar o parafuso de ajuste da direita no sentido horário, abaixa o lado direito da mesa. E girar o parafuso de ajuste da esquerda, abaixa o lado esquerdo da mesa. Se eu girar no sentido horário, o lado esquerdo da mesa desce. No anti-horário, ele sobe. Se notar que não há ajuste suficiente, como ocorreu comigo, precisei abaixar mais este lado do que o parafuso permitia. É aí que os parafusos de ajuste embaixo são úteis, porque eu pude afrouxar aquele, e isso me permitiu abaixar ainda mais esse lado. Após alinhar a mesa de entrada com a de saída, aperte os parafusos de ajuste atrás. Esses não são parafusos de ajuste, eles estão ali apenas para destravar e travar a posição.
Se você conseguir alinhar a mesa de entrada com a mesa de saída e o seu bloco de corte estiver movendo aquele pedaço de madeira como eu mostrei no início, então você é um dos sortudos e pode passar para o ajuste da borda frontal das mesas. Caso precise ajustar sua mesa de saída, recomendo assistir ao vídeo no canal Bish Bash Bosh. O link estará na descrição abaixo. Com as partes de trás das mesas alinhadas, passei para ajustar a frente, removendo alças, parafusos e 3 painéis. Neste ponto, você verá que as duas mesas não estão mais presas uma à outra. Ao girar o bloco de corte atrás, o compensado move cerca de 4,5 mm. Quero ajustar a frente para igualar, mas ela não está movendo nada agora. O ajuste da borda frontal da mesa de entrada é feito soltando as porcas ao redor desses parafusos de ajuste e ajustando os parafusos, que funcionam de forma semelhante aos ajustes na parte de trás, mas com porcas para travar o mecanismo depois de ajustado. Pequenos ajustes fazem diferença aqui, mas, no geral, as regulagens na mesa desta máquina são intuitivas após entender seu funcionamento. Questionei Scott e Sargent e me disseram que as mesas são alinhadas e checadas antes do envio, então o usuário não precisa ajustá-las. Mas, ao considerar que a máquina é transportada em um palete e depois movida ao chão pelo usuário, a chance de permanecerem alinhadas é pequena. Apesar da recomendação de não mover a máquina pelas mesas, como mais você conseguiria movê-la? Esses olhares de parafuso servem para mover a máquina com um guincho, mas quantos marceneiros possuem um? Com as mesas agora alinhadas, só espero que instalar os componentes extras da guia não afete esse alinhamento. Mas sobre isso em breve. A guia é pesada e robusta, encaixando perfeitamente no suporte traseiro. No início, não consegui encaixar, mas depois notei que a placa de travamento foi instalada do lado errado. Depois de virá-la, o mecanismo de travamento funciona bem. A guia que vem com essa máquina costuma ser criticada, mas, quando eu penso no que estou trocando, a guia da minha máquina antiga deixava muito a desejar. Então, essa guia é na verdade uma grande melhoria para mim. As tampas nas extremidades permitem que a guia fique exatamente a 45 graus e é bem fácil ajustar para 92. O protetor do bloco de corte é preso na extremidade da mesa de saída com 2 parafusos. O protetor de lâmina desliza no suporte do braço. O botão na parte de trás serve para ajuste de altura, e isso funciona muito bem. Há uma alavanca com mecanismo de queime que permite travar o protetor na posição ou fora do caminho. Instalar o suporte de fixação da guia desalinhou as mesas, então precisei ajustar novamente. Mas, sabendo o que fazer, o processo é rápido e fácil. Certo, acho que finalmente estamos prontos para fazer um corte, e você pode ver que eu conectei a minha coletor de pó. A mangueira flexível suficiente para a coifa de extração possa girar no modo desengrossadeira. Eu ajustei a mesa de entrada Para 1 milímetro e passei um pedaço de abeto. O acabamento ficou excelente. Agora vou testar um pedaço de carvalho. Muito bom. Certo, agora vou mudar isso para o modo de desengrossadeira. Isso não é bom. Acho que meu extrator não é potente o bastante para essa máquina, infelizmente. Agora eu só preciso virar isso, e tudo vai ficar muito mais fácil quando eu instalar a tomada. Obviamente, no momento, estou ligando na tomada aqui atrás, então vamos conectar de novo. O visor digital para a mesa da desempenadeira é excelente, garante repetibilidade precisa. Eu gosto muito disso. Esta alavanca aciona os rolos de alimentação no modo desempenadeira. Após uma passada de 1 milímetro, decidi testar a máquina de verdade. Agora farei uma passada de 3 milímetros, algo que normalmente não faço, mas quero ver como o motor reage. Nenhum problema.
e, novamente, um ótimo acabamento. Vamos conferir como o extrator lidou com os cavacos na desengrossadeira. Espero que tenha ido melhor que na plana. Para trocar, obviamente, preciso destravar o coletor de pó. E o coletor não vai se dobrar completamente até que a mesa da desengrossadeira seja abaixada. Então, estamos atualmente em 38 milímetros, e eu já calculei que preciso baixar para cerca de 128 mil antes que ele vire completamente. Então, é assim quanto tempo isso leva em tempo real. Sinceramente, não é tão ruim assim. 128. E agora posso virar. Uau! Dessa vez realmente fez um ótimo trabalho na extração. Recebi a máquina há cerca de 2 semanas e já a usei bastante, passando centenas de tábuas pela máquina. Aqui está o que aprendi até agora. No modo de desengrosso, passando uma tábua por vez, o snipe é mínimo, apenas uma fração de milímetro, como mostrado aqui. É mais ou menos o mesmo que na minha máquina antiga. E ao longo dos anos, aprendi a simplesmente levantar suavemente a tábua quando ela sai, o que parece eliminar completamente o snipe. Então, isso não é algo que me incomoda. Se você passar várias tábuas de uma vez, porém, o snipe fica mais evidente. E eu percebi que há um leve movimento na mesa do desengrosso quando o rolo pega a tábua enquanto ela passa. Espero que você veja isso neste trecho, pois acho que está causando snipe. Conversei com Scott e Sargent e eles confirmaram que a mesa do desengrosso terá uma pequena folga. A extração é um problema para mim, mas a culpa é do meu extrator de um cavalo de potência. Não é falha da máquina high-tech, cuja coifa de extração é bem projetada. A extração não parece algo pensado de última hora, como em muitas outras máquinas que usei ao longo dos anos. No manual diz que é necessário um fluxo de ar de 20 metros por segundo para essa máquina. E no final da minha tubulação e mangueira flexível, estou conseguindo pouco mais de 12 metros por segundo. É ruim o bastante para eu precisar agir, o que é pena, pois acabei de montar o gabinete e a tubulação ao redor do extrator. Tenho um vídeo explicando por que fiz isso. Deixarei o link abaixo. Então, terei que mudar meu sistema de extração novamente. Eu compraria de novo? Sim, com certeza. Parece uma ótima máquina. Obrigado ao Steel do Bish Bash Bosch, ao Scott, ao Sargent pela ajuda e obrigado por assistir.